Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom aí estar hoje assistindo essa live diretamente aqui de Goiânia, Goiás. E o pessoal que faz parte do grupo Toca e Revela, Escola, Intercessão. Também outros amigos aí do Facebook, do Instagram, do YouTube. Nós vamos falar hoje sobre um alerta dos ministrantes, já fiz o convite, dos ministrantes para ele não cair em laço na hora que eles estiverem aí atendendo pessoas, orando por pessoas, para não ser enganado. Então nós vamos despertar hoje mais o pastor Ed Carlos, o problema que você pode acontecer com você, um problema quando você vai orar. A pessoa liga para você e fala: Fernando, ora para minha vida sentimental ou para outra área. E nós vamos então falar um pouco sobre isso, tá bom? Seja bem-vindo, meu amigo Fernando aí do São Luís do Maranhão. Como é que tá aí o São Luís? Muito calor aí, pastor Fernando? Então, hoje nós vamos estar falando desse assunto aí para os alunos, porque tenho visto muitas pessoas orar e o pedido da pessoa é para outra coisa muito diferente que você está orando. E isso nós temos que ser alertados. Nós vamos alertar. Seja bem-vindo, Walter. Então nós vamos estar alertando vocês nessa noite, tá? E com certeza vocês vão aprender muito nessa aula de hoje. Ó, minha amiguinha Meire Martins, minha prima que mora em Rio Verde, seja bem-vindo nessa noite. Então, nós vamos estar ensinando os ministrantes a sair de situações que algumas pessoas tentam te colocar. Isso nós vamos estar falando da área sentimental, financeira e na saúde. Fala, meu amigo Jorge Miguel, do Rio de Janeiro, Carlos Henrique, seja bem-vindo. Nós vamos estar esperando a entrada aí do pastor Ed Carlos. Nós vamos estar fazendo essa aula aí em conjunto. Vamos esperando ele chegar aí. Mas, enquanto isso, nós vamos estar abrindo essa aula hoje, lendo aqui uma palavra. Por favor, aí, alguém aí escreve aí. Seja bem-vindo, Carlos. Fernando, escreve para mim aí, Fernando. João 8, 31 e 32. Escreve aí para mim. Livro de João 8, 31 e 32. Ok? Nós vamos ler essa parte aqui. E depois vamos estar orando para nós abrir nossa live. Vai ser até as 9h30. Ou talvez vai passar um pouquinho, tá? Problema não. João 8, 31 e 32. Tá? Diz assim, ó. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então Jesus falou para os judeus que acreditavam no Senhor Jesus. Porque ali, os judeus que acreditavam em Jesus naquela época eram poucos. Porque a maioria tinha medo dos religiosos daquela época. Seja bem-vindo, minha amiga Sandra, pastor Manuel. Ele falava assim, ó, se vós permanecer na minha palavra, mesma coisa de eu falar para você, ó, Jesus está falando o seguinte: se você permanecer na palavra dele, verdadeiramente sereis meus discípulos. É o próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Se você permanecer na palavra de Cristo, você será discípulo. Você será sacerdote de Cristo. Você será embaixador de Cristo.
Então, são vários cargos muito bom, muito alto, ok? Basta você permanecer na palavra que você vai ser tudo isso. Você vai ter autoridade. Você vai mandar no poder das trevas. Não tenha medo. Olha, é difícil mexer com um crente medroso. Eu já encontrei um monte de pessoas que é crente, diz que é crente mesmo, mas na hora do arroxo mesmo, fica com medo. Então, nós não devemos ter medo de macumbeiro, nós não devemos ter medo de demônios, de principado. Ah, mas esses demônios mais baixos, até que eu não tenho medo, não, essas forças espirituais da maldade. Mas se pular para principado, aí é problema para gente. Problema ova. Não tem nada de problema, não. Não interessa se ele é principado, se é potestade, se é dominador. Não interessa. Nós temos autoridade, no nome de Jesus, para colocar todos eles de joelho. Não tem nenhum que não fica. Todos eles. Vai ficar de joelho. Com certeza. Basta você não ficar com medo dele, tá? Deixa aí esse recado. Manifestou um demônio. Você não precisa ser pastor para ir lá expulsar. A Sandra, por exemplo, ela pode chegar lá e falar: demônio, eu mando em você e acabou. Você vai ficar de joelho aí agora. E ele é obrigado a ficar. Se ele não querer ficar, se segurar, você fala assim, então, vamos fazer o seguinte, então. Se você é mais forte do que Jesus, você vai ficar em pé. Agora, se você foi derrotado lá na cruz, você vai cair de joelho. Não vai 2 minutos, vai tentar, vai cair de joelho. Então a gente não deve ter medo de macumbeiro. Tem crente que sai correndo de macumbeiro quando vê um corta-volta. Deixa de ser medroso, macumbeiro não é nada não. Macumbeiro é sacerdote do diabo. E nós somos sacerdote de Deus. Para que essa medão? Vamos cá. Então, continuando no outro versículo, fala assim, ó, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas pessoas citam esse versículo na Bíblia. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mas para conhecer a verdade, eu tenho que conhecer o Senhor Jesus, certo? Conhecer a palavra de Deus. Agora, não busca entendimento, não conhece a palavra, lê a Bíblia lá de vez em quando, e aqui diz que você tem que conhecer. Se você não conhece, você é fraco. Você não consegue dominar as forças das trevas. E você não consegue ficar livre. Você tem que conhecer, entender como é que funciona. Como é que funciona? Sabe o quê? O reino de Cristo. Como é que funciona o reino de Cristo? Se você está dentro do reino de Cristo, você tem autoridade para tudo. Você tem autoridade para expulsar demônio, curar enfermo, pisar na cabeça do diabo. Então, mas é muitos crentes que são muito medrosos. Seja bem-vindo, minha amiga Rosária. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando. O pastor Edgar até agora nada. Eu não sei o que aconteceu com ele. Às vezes ele não está conseguindo chegar em tempo. Vamos orar então. Tu vai orar daí, eu vou orar de cá. Pai querido, Pai amado, eu entro agora na tua presença nessa noite, é no nome de Jesus, para apresentar essa live de hoje, esse ensinamento de hoje. Nós te convidamos, vem Espírito Santo, falar, explicar como que funciona o teu reino. Vem nos orientar, meu Deus, para que nós não deixar, para que a gente não deixe ser passado para trás por várias pessoas que às vezes nem pertencem ao teu reino, pede oração, e outras que já está como crente, mas não conhece a verdade. Então, venha nos orientar, Espírito Santo, como os ministrantes do Toca e Revela vai fazer daqui para frente após ouvir essa aula. Amém? Bom, então vamos continuar aqui. Pastor Edgar até agora nada.
Olha, eu fiz aqui pedi para a pastora Penha mandar para mim também um apanhado de pessoas que pedem oração. Então, eu estou querendo fazer essa aula hoje para alertar você que já ministra. Quem já ministra aqui? Pastor Manuel, irmã Rosária, Rafael. Tu ministra, Rafael? A Sandra também já ora para as pessoas. Fernando, o Jorge. Por enquanto tem poucas pessoas aqui. Ainda não entrou tantas. Então nós vamos começar. Olha, eu quero explicar para você o seguinte. Você, quando faz, por exemplo, um autoatendimento, você tem que identificar. Você vai conversando com a pessoa que pediu autoatendimento até descobrir tudo através do Toca e Revela o que ela tem. O Espírito Santo vai levantar a vida dela e vai revelar tudo. Porém, cuidado com os pedidos de oração que vêm não somente de quem você está ministrando uma operação pente fino, mas também quando você vai pregar em alguma igreja, ou você vai fazer uma visita numa casa, ou alguém vem e fala, pastor Manuel, olha para mim, pastor Manuel. Aí o pastor Manuel gentilmente fala assim, fala minha irmã, meu irmão, o que é que você está precisando? Oração em que área? Para que você quer oração? Me fala aí. É ou não é? Manuel, Manuel está dizendo aqui, ó, eu já faço todas as perguntas às pessoas que pedem oração, pastor. Exatamente. Seja bem-vindo, Yara. Olha, então, veja bem. Eu vou estar explicando e eu quero que vocês façam a pergunta também, ok? Pessoas que pedem oração para Deus abençoar negócios ilícitos. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui. Olha, tem pessoa que liga, aí fala para Caroline, que é a Carolzinha. Quem conhece a Carolzinha? Acho que é a primeira vez que eu estou vendo ela aqui na live. É a primeira vez que você entra na live, Carolzinha? Carolzinha, ela é pequena, não? Menos de 1,60. Olha, antes de eu falar sobre isso daqui, você está lembrado da aula de segunda passada, da segunda que se passou? A aula que eu ensinei, mas o pastor Ed Carlos, era sobre o problema da impartição. Caroline, a Carolzinha, é a primeira vez que está participando. Seja bem-vindo, Carol. Olha, nós fizemos uma aula passada, ela está lá no YouTube, tá? Você pode entrar no YouTube que ela está lá, sobre impartição. E o que aconteceu sobre essa aula? Já além do Abimael, que eu citei lá, também outro pastor me ligou, e esse outro pastor ligou com o mesmo problema que o Abimael chegou, que foi o Abimael perdeu praticamente a unção do Toca e Revela, que estava muito alto, caiu significativamente, caiu bastante, ficou muito pouquinho, pelejava e acontecia poucos sinais. Assim também, hoje, ligou um pastor para mim que faz parte do grupo e disse para mim, olha, eu estou fraco, eu não sei o que eu faço, está difícil, eu não estou conseguindo, a unção está fraca, não está acontecendo sinais, cura, milagre, revelações fortes. E ele disse, olha, eu estava ouvindo o áudio do Abimael, eu também caí nessa de ministrar nas pessoas, impartir tudo que eu tenho. Eu fiz isso por várias ocasiões. Aquela história
que eu ensinei na aula passada, que, por exemplo, Carolzinha, por exemplo, tem os dons dela, e ela pega em parte e fala assim: eu transfiro tudo que eu tenho para você. Sabe o que aconteceu? Esse pastor estava muito usado. Seja bem-vindo, Irum Cintalaiga, Silvano do Rio Grande do Sul. O Heraldo chegou atrasado, hein, Heraldo? Dessa vez você perdeu, hein? Então, hoje ligou um pastor para mim, que eu não vou citar o nome, ele é do grupo. Ele falou que a unção dele caiu também, parecido com o do Ismael. Falei, por quê? Você praticou o erro que o Abimael fez, né? Ele falou, sim. Aí eu dei aquele kkkk lá na mensagem dele, e ele pediu para mim, olha, eu preciso que o senhor ore para mim de novo, porque agora já estou esperto, não vou mais transferir tudo que eu tenho para as pessoas que me pedir impartição. Quero perguntar, tem alguém aqui que quando vai impartir os dons e a unção que você tem, você libera tudo que você tem para a pessoa? Você fala assim, eu libero agora tudo, todos os dons, unção que eu tenho, eu libero tudo para você, transfiro tudo. Chega a falar a palavra, eu transfiro tudo. Foi o que a aula que eu dei na segunda passada. Tem alguém aqui que está aqui agora já, que já fez isso também? Então hoje ele me ligou, e eu falei para ele, você perdeu tudo, porque você transferiu tudo aí, então você não quer nada. E aí eu já comecei a fazer uma libertação dessa impartição errada, porque você tem que ministrar, eu ministro a mesma unção que eu tenho, e ministro também só a unção e os dons espirituais, nada particular meu vai, na área financeira, sentimental, saúde, nada. E quem, em parte, liberando tudo, até os problemas financeiros, sentimental, saúde, vai junto também. Vai tudo junto. Ele transferiu tudo que ele tinha. Então, esse foi o caso que aconteceu com esse pastor que me ligou hoje. E eu falei, quantas impartição que você já recebeu de pastorada, bispo, apóstolo, quantos você recebeu? Seja bem-vindo, Rai de Vânia. Aí ele me disse, eu já recebi, eu vou contar aqui, anotou nome por nome e me mandou. Ele recebeu 24 impartição. 24 impartição. E ele também fez várias impartição, liberando tudo para as outras pessoas também. Pergunta. Manuel está falando aqui, ó, já aconteceu isso comigo, mas só em assistir a sua aula a unção se renova. Mas não é só isso, nós tem que anular, tá? Tem que anular. Você tem que anular a impartição errada, restaurar o seu ministério. Veja bem. Então ele falou para mim, olha, eu recebi 24 impartição de vários pastores, e foi falando, aí anotou os nomes dos pastores tudinho, dos apóstolos, dos bispos, mandou para mim. Aí eu fui, falei para ele quem é um obreiro bem sensível para revelar. Manel, eu já não leio, tá? E aí ele me enviou um telefone de uma irmã bem sensível. Inclusive, ela até pediu amizade, agora está no grupo, entrou no grupo. Olha, agora você pira. 24 pessoas, 24 apóstolos, e misturar tudo com pastor e tudo, foi quem impartiu nas mãos desse pastor que eu estou falando. E aí 24 impartiu. Sabe quantas pessoas que também veio embutido na impartição, que contaminou ele, enfraqueceu ele? Sabe quantos? Desses
Dessas 24 pessoas que ministrou nele, que impartiu nele, só salvou 7 que não contaminou. Só 7 não contaminou esse pastor. Quer dizer, 24 menos 7 são quanto? São 17, né? 17, 14. 17 pastor, bispo, apóstolo, contaminou esse pastor com um problema particular deles. Veio tudo na impartição. Veio tudo embutido. E aí, o que aconteceu? Ele estava bem cheio. Aí murchou tudo. O ministério dele parou. Ele estava, antes disso, ele estava muito usado, que eu me lembro. Ele me mandava vários vídeos. E aí, ele sumiu de mim. Ele se sumiu, não falava mais nada, não mandava nada. E então, ele foi contaminado por 17 impartidor. Por que 17 impartidor? Transferiu tanta maldição nele. Vou ser real, tá, gente? Olha, se você vai... Eu descobri hoje mais uma coisa nesse atendimento desse pastor. Veja bem, quando eu comecei a fazer o levantamento com essa irmã, muito sensível, aí eu fui fazendo pergunta assim, esse nome aqui, por exemplo, o Joaquim, que impartiu nele, liberou maldição, veio desse Joaquim que veio maldição, e fui falando nome por nome. Então aí 17 contaminou ele. E desse 17, tinha mais ou menos uma meia dúzia ou 8 por aí, que ele impartiu na mão desse pastor, mas esse ministrante que estava impartindo, ele estava naquele dia, ele impartiu, veja bem, naquele dia ele estava com mágoa no coração. E aí, quando eu falei, vamos dizer aqui, ó, o Manuel teve problema na impartição do Manuel, ela foi para trás e deu uma dor forte no coração, revelando para mim que ele tinha mágoa naquele dia. Então, mais uma que eu não sabia. Se você, Manuel, for impartir em alguém e naquele dia você tiver com mágoa, você não faça isso. Perdoa primeiro para depois impartir. Porque senão você vai contaminar a pessoa que você está impartindo. Vai se tornar, a impartição vai se tornar um problema para ele. Uma maldição por causa da mágoa que você está sentindo naquele dia. Primeiro você tem que perdoar, resolver esse problema, aí você vai poder impartir a mesma unção que você tem. Isso eu descobri hoje. Vou até escrever, anotar para mim não esquecer. Entendeu? Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Então, isso, a impartição que eu falei era muito perigosa, tanto para você receber como você impartir. Então, entenda isso. Vamos lá. O que eu falei aqui, ó. Pessoa que pede oração para Deus abençoar negócios ilícitos. Muitas vezes vem uma pessoa e fala assim, Welton, eu quero que você ora para mim. Aí o Welton pega, o que é que você está querendo? Oração para quê? Ah, eu mexo ali com negócio, e ultimamente os meus clientes estão sumindo, está devagar, eu não estou dando conta nem de pagar meu aluguel direito, e começa a falar isso para o ministrante, começa a falar isso para o Elton, por exemplo, o Elton Quadros. Cadê o seu xará? Não chegou ainda não. Já está pregando no Rio de Janeiro. Então, se ele não fala que negócio que ele está tocando, não. Meu, nosso cliente, você pensa que é um comércio, não é normal. Mas, no fundo, ele estava, por exemplo, não é crente falso, que entra muito nas igrejas pedindo oração, não é crente.
E ele estava vendendo droga. E aí, por exemplo, se ele estava vendendo droga e o Elton, pensando que é um comércio normal, e pega e ora, meu Deus, abençoa agora, né? O comércio dele, abra as portas, a janela dos céus e derrama bênção sem medida, sem saber o que ele estava fazendo. Moral da história, o ministrante se tornou fácil para o diabo laçar ele. Isso é um laço, você fazer isso. Pedir prosperidade para uma pessoa que está vendendo droga. Tem lógica? Mas você não sabe, mas pastor, eu não sabia e eu orei. Tudo bem, você não sabia, pede perdão a Deus e anula. Anula a oração que você fez. Descobriu que não é legal, você tem que anular a oração que você fez para a pessoa. Entendeu, gente? Essa é a primeira orientação que eu ia falar para vocês. A segunda orientação, pessoas que querem subornar, eu acho que já aconteceu com alguém essa aqui, ó. Pessoas que querem subornar o ministrante através de promessas financeiras para aceitar a oração, né, orar para ele. E aceitar também os pecados deles. Então, veja bem, ele quer subornar você. Por exemplo, o Manel vai orar. Ele quer subornar o Manel. Não, Manel, ora para mim, para minha vida financeira, e eu vou receber uma boa bolada. E aí, o que vai acontecer? Eu vou dizimar na sua igreja, vou fazer uma oferta boa para você. E aí, ele não fala os pecados deles nesse comércio que ele está mexendo aqui, ó. Vamos dizer, isso aconteceu, foi real, que eu vou falar para vocês. Chegou um homem que queria que o ministrante orasse por ele. Seja bem-vindo, Liliane e Thelma. Então chegou esse irmão, ele estava, sabe, fazendo o quê? Estava trabalhando numa firma e ele, direto, ele ia num médico amigo dele e o médico dava um atestado que ele estava doente, quer dizer, mentira, né? E ele levava, fala, Leão, do Mato Grosso. Então, esse irmão levava o atestado, ficava aí 3 dias parado, uma semana sem trabalhar, e ele foi fazendo isso, até, sabe o quê? Ele querer sair da firma. A firma, desse jeito não dá, você só vive doente. Então, ele queria também, após isso, entrar na justiça para requerer, né? Pois ele esse negócio de trabalho. Não, você vai mandar embora, então você tem que me indenizar. Então, ele chegou e pediu oração para acontecer isso, para ele ganhar a causa no patrão dele. Veja bem o que ele estava aprontando, a mentiraiada danada. Isso é real mesmo, isso é verdade. Ele estava na igreja, mas não é na minha. Se ele estivesse na minha, eu já tinha arrancado a orelha dele, assim, ó, puxava até. E aí, ele queria que o pastor dele orasse por ele para ele ganhar essa causa, entendeu? Fala, Leão, boa noite, a paz. Boa noite a todos aí, tá falando boa noite. Então, esse caso aí, se você cair nessa, você vai embarcar, você vai ser laçado na área financeira também, porque você está confirmando o pecado dele e Deus não vai gostar nada disso. Nada disso. Então fique esperto, meu filho. Você que ora para os outros, peça a informação certinha, vai investigando para ver o que está acontecendo com ele. Não vai meter na mão na cabeça do cara e já vai fazendo oração, não, da pessoa, não. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a terceira. Ora, pessoas que vêm pedir oração para você, para Deus aprovar que ela processe a empresa que trabalha, que nós estávamos falando, né?
para ganhar causa, sendo ele mal funcionário. Isso que eu já falei. Vamos para o outro, é a quarta. Pessoas. Olha a Daniela Rocha. Seja bem-vinda, Daniela. Olha, quarto. Pessoas que pedem oração para ganhar a causa na justiça com mentiras. Por exemplo, chega uma pessoa, fala para você assim, ó. Ô, Daniela, ora para mim. Ora para mim, Daniela. Ora para mim que eu tenho uma causa na justiça e já tem uns 2 anos. Eu não estou conseguindo ganhar essa causa. Ela pede oração para Daniela. Aí a Daniela pega assim. E isso ele está falando. Ele não vai falar para Daniela que causa é essa. Que causa é a que está na justiça. E começa a mentir para Daniela. Aí a Daniela fica com dó da pessoa, né? Ô irmão, ô irmã, eu vou orar para que Deus venha tocar lá no juízo, te dar um ganho de causa. Entendeu, gente? Que ganho de causa que nada, tá na mentira. Tá na mentira. E aí você pega e pá a mão na cabeça dele. Meu Deus, visita o juiz que tá lá com a causa dele, lá em cima da mesa dele. Eu repreendo os demônios que está segurando essa causa lá na justiça, com o juiz lá. Aí você começa a repreender os demônios que tá lá por causa dele mesmo, da mentira dele. Ele não vai ganhar a causa dessa modelo. Ele não vai. Até porque a Bíblia fala que crente também não deve estar entrando em justiça para poder justiça contra as pessoas, não. Nem os irmãos e nem qualquer pessoa. Na Bíblia fala sobre isso. Você vê, puxa. Puxa para você ver na internet. Entendeu, gente? Vamos lá. Vamos, quinta. Pessoa que pede oração para Deus prosperar o negócio deles, mas essas pessoas roubam os crentes na balança. Um caso que eu pus no cartaz, por exemplo. Um açougueiro, isso é real, tá, gente? Vou falar, quando eu começo a ensinar isso aí, é coisa que já aconteceu. Um açougueiro estava perdendo muitos clientes dele, tá? Perdendo, perdendo. Aí ele veio no pastor José, e falou assim: pastor, ora para mim, meus clientes tá pouco, meu açougue tá para fechar desse jeito. Bem-vindo, Luzia. E aí, ô Luzia, não é você que tinha que fazer a quebra de maldição do domingo passado, a Operação Pente Fino? Eu acho que é você, não? Se é você, fala sim ou não. Então, ele falou assim: olha, os meus clientes estão sumindo, você podia orar para mim poder sair dessa situação, prosperar. E aí o pastor falou assim: tá bom, eu vou lá no seu açougue. Era um irmão de igreja. Veja bem o tanque, tem irmão de tudo quanto é jeito, tá, gente? O Elton, aí, não, pensei que era outro, é o mesmo. Aí ele pegou, o pastor José pegou e foi lá, e falou: vamos orar então. Olha, vou te avisar. Você, tudo que entrar aqui no açougue, o ganho, né? Descontando tudo, o livre, se sobrar R$ 1.000 para você, você vai dizimar lá na igreja, sobre os R$ 1.000. Se você não dizimar, é porque o negócio aqui não está certo. Aí sabe o que estava acontecendo? Passou, e não disse, ó, cuidado, porque Deus pode tocar se você estiver fazendo coisa errada. Aí, o que aconteceu? O pastor Manuel, o pastor José descobriu que ele estava roubando na balança. Por exemplo, a Luzia ia lá, comprava 1 quilo de carne, trazia 850, 900 gramas. Roubando na balança. O que aconteceu? Além disso, também ele nem foi lá
dizimar nada depois. Não cumpriu também. Então, duas coisas erradas. E aí, o que aconteceu? Foi dentro de uma ou duas semanas, sei lá, o assunto fechou mesmo. Não teve jeito. Então, cuidado que você pode estar orando por um empresário. Teciana Silva, seja bem-vindo. Cuidado que o empresário que está quebrando, não está conseguindo ir para frente, aí vai lá e fala assim, ô Maico, ô Luzia, ô Elton, olha para mim, rapaz. E você não está sabendo que ele está roubando na balança. Não é só carne. Ele pode estar roubando no quilo de outras coisas, arroz, feijão e outras coisas mais, né? No mercadinho dele. E aí você está contribuindo para haver um engano nos compradores nesse comércio. Então fica esperto. Se você fazer um toca e revela primeiro, o Espírito Santo vai revelar. Olha, não ora porque ele está roubando na balança, ele está fazendo isso e isso. Então, você tem que fazer um toca e revela primeiro de algumas coisas, tipo empresa, essas coisas que te chamam para você orar. Faça um toca e revela primeiro. Espírito Santo, eu posso orar para essa empresa, para fulano de tal? Se pode, toca e revela. Se você arruma uma sensível, você não tem uma sensível, você também pode ser sensível, pode fazer em você mesma. E o Espírito Santo vai mostrar sim ou não, para você não cair em laço. Então vamos lá. Veja bem, já falei aqui, roubando a balança. Agora vamos embora para o outro. Pessoas que querem oração para prosperar e não fala para você o que é. Olha, veja bem. Esse fato, sabe com quem que pegou? Se você orou já, tu foi laçado, você pecou também. Pessoas que têm o olho grande em dinheiro, que se chama agiota. Você conhece a agiota? Você já pediu dinheiro emprestado para a agiota? Porque a agiota é o seguinte, eles, aqui em Goiânia, eles fazem umas plaquinhas, penduram as plaquinhas no sinaleiro e põe lá, se você precisar de dinheiro, ajuda, eu te empresto, no cartão. E aí você tá apertado, vai lá e pega dinheiro com a agiota. Ele não desconta nem 10 centavos. Ele quer o juro dele todinho de 10% para cima. Então, chegou esse agiota e, e a pessoa, o ministrante, não sabia que tinha esse comércio de agiotagem. Olha, e pegou, orou para ele prosperar, imagina. Olha, minha amiguinha Elaine, seja bem-vindo. Veja bem, imagina você orando para um agiota, para ele prosperar, um cara que não dispensa 10 centavos para ninguém. E aí, você acha que Deus vai gostar disso? E por que você não fez um toque e revela primeiro para orar? Ah, tá bom, eu vou orar para você, mas primeiro eu vou consultar a Deus. Vou fazer um toque e revela. Se eu posso, eu não posso orar para você. Ué. Por que você não faz isso? Você fazendo isso, você não cai em laço. Vamos lá para a oitava pergunta aqui, ó. Pessoa que te pede oração para o quê? Trapacear no negócio de vendas imobiliárias. O que é isso? Vender apartamento, vender casa, lote. E aí esses caras, eles lançam trapaça nos compradores. O dono do terreno fala assim, vende esse terreno aí por 10 mil. E aí ele tenta vender e acaba vendendo por 12 mil e fala pro dono do terreno que foi vendido por 10. Tudo mentiraiada danada. E você pega e ora para ele arrumar comprador.
está contribuindo para ele roubar. Você não fez o toque e revela. Se você tivesse feito, o Espírito está falando, você não vai orar para ele. Então veja bem, vai vendo isso aí. 9. Pessoa que pede oração para aposentadoria com documentação e provas falsas. E ainda vem, ora para mim, Tessiana, Carolina, Carolzinha, você é tão legalzinha, Carolina. Ora para mim, me abençoa. Eu vou te dar uma bolada boa de dinheiro quando eu aposentar. Mas ele está apresentando documento falso para entrar no INSS para aposentar. E aí você pega, fica com dozinha e ora sem consultar o Espírito Santo. E aí foi na conversa dele que ele vai aposentar e vai dar o dízimo para você, uma oferta boa, uma bolada boa de dinheiro. Aí você fica entusiasmado e vai e ora. E aí caiu no laço novamente. Isso é coisas que já aconteceu várias vezes. Outra coisa aqui, ó. Ou pode ter muita mulher, não posso falar não, hein? Será que pode? Pode falar, Elaine? De mulheres aí? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Elaine, Carolzinha, posso falar de mulher aqui? Luciane? Posso falar ou não? Mas vou falar, tá? Olha, mulheres que pedem oração para sentimental dela. Oh, mas Elaine, eu tô tentando casar, eu tô ficando pastitia, me ajuda, por favor, eu preciso de um marido, ora para mim, para Deus abrir porta para essa pessoa aqui, toma o nome dessa pessoa aqui, ora para que vai dar certo, desse homem aqui eu gosto muito dele, e aí vai conversando e papapá, o Elion falou, não, vou orar, você vai casar sim. Aí a Carolzinha também fala, não, eu vou orar para você, você vai casar. Você não vai ficar pastitia, não. Não é isso, Eli? Aí você pega e ora. Sabe o que aconteceu? Aquela moça, aquela mulher estava mentindo. Aquele homem que ela te deu o nome de Elion, o homem era casado. Isso aqui ela que estava querendo tomar o marido de uma pessoa casada, tem filhos, família. Queria roubar o marido da outra e ainda pôs a Carolzinha para orar para ela na hora sentimental. Presta atenção, faça um toque revela primeiro, para você não entrar em enrascada. Deus não vai gostar desse tipo de você orar para pessoa desse tipo. Você tem seus dons, você tem a sua unção que Deus te deu, mas ela pode bater asas e voar, por causa desses problemas que você está fazendo aí. Ministrando para mentiroso. Não faz toque e revela, e dá isso. Aí daí a pouco você vai orar, não acontece nada. A unção some. Então, tem muita mulher que faz oração dentro de igreja, irmã de igreja fazendo oração para tomar o marido, o irmão lá, da outra lá que está congregando na mesma igreja. Já vi isso. Tem lógica? Não tem. 11. Pessoa que pede oração para Deus te abençoar ela em negócio de tráfico, droga, para ele dar o dízimo naquela igreja. Você está sabendo que ele vende droga, maconha, cocaína, crack. Você está sabendo disso. Mas ele fala, ora para mim que eu vou vender esses trem aqui, eu vou trazer tudo para cá. O dízimo vai vir. A Sandra Andrade está falando assim, ó, pastor, ontem eu orei por minha irmã e ela sentiu a boca amarga e transpirou, queimou o estômago. O que deve ser isso, pastor? Olha, seu estômago, na hora que você orou, começou a queimar muito o estômago, doeu, algum sintoma no estômago, é sinal que ela comeu macumbaria ou não.
Ela pode ter comido também alguma comida consagrada em um boteco, x-salada, onde almoçou, e ela não anulou primeiro a consagração e não santificou aquela comida. E aí fica o efeito espiritual no estômago. E a boca sentiu amarga, né? Então está no estômago dela, você manda vomitar e anular o efeito espiritual sobre essa comida consagrada. No estômago ela vai ficar boazinha, tá? Certinho, Sandra? Então, não caia de entrar com oração em negócio ilícito. 12. Pessoa que pede oração para Deus abençoar a vida dele na área sentimental, mas que ele está em fornicação. Dois jovens, né? Está em fornicação. O que é fornicação? Ele está mantendo relação sexual com a namorada antes do tempo, antes de casar. E você vai orar, eu ministro agora um casamento para você e papapá, e não demora nada, mais nada, vai casar e tal, abençoa e tal, tal, tal. E os dois na fornicação. Você embarcou no pecado. Toma cuidado. Cuidado, viu, dona Sandra? Não ora para essas pessoas desse jeito. Outros, a Sandra falou aqui, ó. Ela fuma cigarro eletrônico. Tá na cara, né? Que isso é demônio, né? No estômago dela. Cigarro eletrônico. O cara vem, ora pra mim, Sueli. Ora, irmã Sandra. Eu só tenho um viciozinho. Eu fumo cigarro eletrônico. E aí é dose, né? Na fornicação, fumando cigarro eletrônico e querendo bênção de Deus. Mas não quer largar do vício. O que você já acha disso? Será que você não enrolou com ela também, essa pessoa? 13. Pessoa que pede oração para Deus abençoar negócios no ramo de, sabe de quê? De bebida alcoólica, de vender cigarro. Você já orou para pessoa desse jeito? Pessoa que vende bebida alcoólica, tem muitos crentes que tem bar. Imagina isso, será que é do agrado de Deus ele vender cachaça, cerveja nesse bar dele e vender cigarro? Não tem lógica. Tem crente que só Jesus na causa. O Heraldo está falando assim, ó, baseado neste estudo, sabendo da conduta duvidosa da pessoa, se ela oferta ou dizimar, o proceder é o mesmo, pastor. Então, não interessa, não fica interessado a pegar oferta e dízimo de pessoa que está com uma mentira, não, mentindo, fazendo coisa errada e mentindo. Não, vou dizimar, eu não quero não, pode deixar esse dízimo para lá. A Sueli está falando assim, ó, eu estou com muita dor no estômago, pastor. Eu não consigo parar direito, não consigo parar direito. Hoje foi o dia inteiro, dor no estômago, dor no estômago. Sueli, tu comeu comida consagrada, consagrada, Sueli. Põe a mão no estômago aí. Põe a mão no estômago que eu vou orar para você. Vamos orar para essa menina aí, vamos orar, Sandra. Vamos orar para ela, para a Sueli. Meu Deus, eu apresento o Senhor a Sueli. Ela disse que está com muita dor no estômago, já tem hoje inteiro. Senhor, manda um anjo agora da equipe de Miguel lá, onde ela está. Toca, anjo, no estômago dela. Arranca agora o efeito espiritual dessa comida consagrada no estômago dela. Arranca tudo que ela comeu consagrado. Vomita. Vomita. Espírito Santo, move no estômago dela para vomitar agora. Toda a comida consagrada que ela comeu, sai para fora do estômago dela. O efeito vai saindo pela respiração ou pelo arroto, mas sai do estômago dela. E você que está provocando dor de cabeça por causa disso, sai da cabeça dela também. Agora, fora do estômago dela. Em nome de Jesus, o poder de Deus arranca esse efeito espiritual pela raiz e o estômago dela volta a ficar normal, sem nenhuma dor. Eu decreto isso em nome de Jesus.
Sueli, aperta no estômago, aperta, faz o teste, escreve aí o que aconteceu. Sarou ou não sarou? Se não sarou, você vai ter que entrar no meu zap agora mesmo pra gente orar. Aqui terminaram a aula. Vamos lá? Escreve aí o que aconteceu. Enquanto isso, eu vou falar mais um aqui, ó. 14 é o último. Fala, Sueli, escreve. 14 fala assim, ó. Pessoa que pede oração para que Deus venha abençoar o trabalho dela. Sabe qual é o trabalho? Aí você vai perguntar, que trabalho é esse que você... Qual é a empresa que você trabalha? Que trabalho é esse? Ela vai mentir para você, escorrega daqui, escorrega dali. E sabe qual que era o trabalho dessa criatura? Que estava pedindo para uma oração, para Deus abençoar o trabalho dela? Trabalhando de noite. Sabe o quê? Rodando bolsinha. A Sueli tá falando assim, ó. Quem falou que a cabeça doía? Eu falei porque eu já sei que quem tem dor no estômago, comeu comida consagrada, responde com dor de cabeça. Então não adianta você mandar a dor sair, porque o problema é mais embaixo, é no estômago. E aí, essa moça, ela vem, pede oração para Deus abençoar o trabalho dela, e aí vai a Sueli, vai a Sandra, ou qualquer outra aí, e fala, não, vou orar, tadinha dela. O trabalho dela não está ganhando pouca coisa, quase nada. E sabe qual é o trabalho dela? Fica na rua procurando homem, rodando a bolsinha, prostituindo, mexendo com jogatina, indo nas baladas lá, rebolando para lá e para cá. E você caiu nessa. E aí, o problema vem para cima de quem? De você também. Ô Sandra, escreve aí quantas horas que é. Aqui eu não vejo hora no meu telefone. Escreve para mim quantas horas que já é. Porque essa alerta de oração já terminou. Vamos partir para outra coisa, dependendo do horário. Fala aí quantas horas. Vamos, escreve. Escreve, Sandra. Tantas horas aí, rapidão. Cadê? Cadê? Ih, falta 5 minutos para terminar a aula. Não dá tempo mais para nada. Enquanto nesses 5 minutos, eu vou estar falando um pouquinho aqui, ó, rapidinho, sobre as impartição, que eu já falei na aula passada. Além, na impartição, além de vir os problemas financeiros, sentimental e saúde, tudo num pacote só, se tiver mágoa, vem a maldição da mágoa também. Se tiver doença, poderá ser transferida. É tipo assim, você pegar e pedir uma oração para alguém, e esse alguém está com problema espiritual. Então, quando ele põe a mão na sua cabeça, há a transferência dele para você. E essas impartição, se o impartidor tiver, por exemplo, uma macumba valendo a vida dele, e os demônios estão atacando a vida sentimental dele ou financeira, esse demônio vai atacar você a partir da impartição. Isso é fatal. É o tal do passe. Sai dele e passa para você. Esse tal de passe é terrível. Por exemplo, no terreiro, já viu falar que fulano de tal foi no terreiro e o macumbeiro fez passe nela. Passou o que para a pessoa, macumbeiro? O que vocês acham? Passou, houve um passo do que o macumbeiro tem. Então, se você já foi no terreiro, deu a cabeça para o sacerdote do diabo, ministrou em você, passou tudo que não presta, que estava na vida dele, passa para a pessoa. Por isso que quando a pessoa vai no terreiro e deixa eles fazer o que quiser com ele lá, aí logo nas próximas semanas o pau já começa a pegar.
em todas as áreas. Vem doença, vem problema financeiro, vem briga com mulher, vira um piseiro danado. Então passa. É a mesma coisa, você passa lá na catraca do ônibus, você já passou na catraca do ônibus, não é um passo, passou de um lado para o outro. Tem também os obreiros, pastores, bispo, que está com problema, e você acha que só porque é um pastor, nossa, está muito bem, ele está bem, ele vai orar para mim, ora para mim. Aí vai dar a cabecinha. Aí ele, pô, ora. Ele não põe, ele faz questão de pôr a mão aqui na sua testa ainda. Aqui é o sistema espiritual. Aqui está suas emoções, a sua mente, sua vontade, consciente, inconsciente, todas as partes da alma estão aqui. Ele põe bem em cima para entrar logo para dentro da sua alma. E aí, o seu estado ficará pior do que você já estava. Quer entendeu o que eu falei para vocês nessa noite? É isso. Então, nós vamos estar terminando essa aula. Eu vou orar para você, vou orar para todos. E vamos terminar. Pastor Edgar não deu para ele entrar, que certamente houve algum problema lá com ele. Aqui, ó. Quinta-feira, acho que é quinta. Quinta-feira, hoje é terça, né? Quinta-feira vai ter uma aula, acho que é 5 horas da tarde, tá lá no grupo, tá? Convite. E parece que é no final de semana, também está no grupo Toca e Revela, o convite para vocês participarem de um seminário lá na igreja do Pastor Edgar, na aba. Ele vai fazer um seminário nesse final de semana aí, tá? Se quiser participar, liga para ele, faz a inscrição e vai lá aprender. Rapaz, Marlene Marques. Vamos orar para terminar. Pai querido, Pai amado, quero apresentar agora todos que já estão aqui ao vivo, o grupo Toca e Revela, Escola Intercessão. Meu Deus, vai tocando agora e vai eliminando todo o mal que estiver agindo na vida dessa pessoa. Dor de cabeça constante, já foi curada agora. Eu te peço agora, toca o Espírito Santo e move na coluna, eliminando agora a dor na coluna, o problema na nuca. Eu repreendo esse mal no pé da barriga dessa mulher, o cisto, o microcisto, o mioma, vai saindo agora. O poder de Deus entra em ação, vai movendo o Espírito Santo com o teu poder, vai minando essas dores, dor no estômago, que estava nenhuma vez pode estar na outra, queima também, Senhor. Toca nos ossos. Eu libero a unção da cura dos ossos. Começa a mover no ombro da pessoa. Bem assim que está doendo. Toca agora e arranca essa dor que está no ombro dessa irmã e não está conseguindo pentear o cabelo. Queima agora com teu poder. Vai tocando os ossos, juntas, medulas. Vai tocando agora, meu Deus, nos rins dessa pessoa que está com pedra, está doendo, está dando cólica. O Espírito Santo arranca essa pedra, mói, solta uma bomba agora nessas pedras e destrói elas. Meu Deus, vai tocando nos rins e tocando nas veias do coração, que está entupida com colesterol alto. Meu Deus, passa agora, Espírito Santo, com teu poder, elimina o excesso de colesterol ruim nessa pessoa, regulariza isso, balanceia os colesteróis ruim e bom. Pai Santo, Pai amado, vai tocando no sistema urinário dessa pessoa, no homem, nessa mulher, que ela vai no banheiro e dói muito, está doendo muito. Tira essa infecção, vai arrancando essa infecção nesse sistema urinário dessa pessoa, vai arrancando os caroços, o cisto, o microcisto, o mioma, arranca no útero dessa mulher, vai eliminando, Senhor. Manda fogo e queima com fogo. Toca nos órgãos internos, garganta, pulmão. Meu Deus, essa pessoa que está aí com pulmão, está tossindo demais. Elimina agora, arranca agora do sistema. Agora, meu Deus, arranca dos pulmão e da respiração. Vai arrancando em nome de Jesus. Vai arrancando, vai eliminando. Vai arrancando essa tosse. Toca, Espírito Santo, elimina
tudo nos órgãos internos, no estômago, comeu comida consagrada no estômago. Toca agora também externamente, nos cabelos dessa pessoa. Espírito Santo, o cabelo dessa mulher está caindo. E é uma maldição que veio da cabeleireira. Eu anulo agora essa maldição nas mãos dessa cabeleireira que passou a mão no cabelo dela, ela passou a cair. Meu Deus, manda fogo e queima. Queima esse mal, essa transferência das mãos dessa cabeleireira. Elimina, meu Deus, essa transferência, esse passe, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor, também nos olhos. Olhos, volta a enxergar. Olhos, volta a enxergar. E o ministro cura nos seus olhos agora. Receba a cura nos olhos. Receba. Toca agora, Espírito Santo, leva para a sala de cirurgia. E opera essa catarata. Opera. Vai levando agora. Leva. Receba agora uma anestesia. Leva para a sala de cirurgia. No nome do Senhor Jesus. E opera. E opera, Senhor. Ela vai dar testemunho depois. Vai tocando no corpo inteiro. Vai tocando no joelho, nas pernas. Essa pessoa que tem aí, está carregando, parece que está carregando mais de 10 quilos de cada uma. Eu repreendo o preto velho. Vai saindo das pernas dela, do joelho para baixo. Vai saindo em nome de Jesus do joelho. Vai saindo das pernas. Vamos, desaloja. Pai Santo, Pai amado. Queima agora tudo mal. Desapareça para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos. Amanhã acho que tem Google Meet, com o pastor Ed Carlos, o convite está no grupo. Então participa às 7h30 da noite. A live na quinta, acho que 5 horas da tarde. E o seminário no final de semana, acho que é sexta, sábado, domingo. Liga lá para ele está no grupo, liga e pergunta, tá ok? Fica na paz. Tchau, até na próxima segunda.